sempre uma alegria muito grande estar aqui na casa de Leon Denis, que é também um pouquinho a minha casa. Eu me sinto muito em casa quando eu estou aqui, mesmo à distância. Eu me sinto muito em casa porque eu sei que há corações muito queridos e que têm muito apreço por mim e pela minha família. E o nosso tema de hoje é preocupação e ansiedade. E eu vou me permitir ler uma passagem de Jesus que consta do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 22 a 34. Eu estou utilizando a tradução do nosso querido Haroldo, porque aparentemente é a mais fidedigna. E disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não vos inquieteis pela vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo é mais do que a veste. Observai os corvos, que não semeiam, nem ceifam, não colhem, os quais não têm despensa, nem celeiro, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura, 1 centímetro à sua estatura, à sua altura? Portanto, se não podeis o mínimo, por que vos inquietais o restante? Observai os lírios como crescem. Não labutam, não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, um grande rei, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim a veste, quanto mais vós, homens de pouca fé. Também vós não indagueis o que comer e o que bebeis. Não estejais inquietos, pois estas coisas as nações do mundo buscam. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais disso. Buscai primeiramente o reino dele, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, não tenham medo, pequeno rebanho, porque vosso Pai se compraz em dar o reino. Vendei os vossos bens e dai dádiva. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável nos céus, onde ladrões não se aproximam, nem a traça destrói. Pois onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, disse Jesus no Evangelho de Lucas. E é a partir dessa passagem em que Jesus nos chama a não nos inquietarmos, não sermos ansiosos, não estarmos aflitos com coisa alguma, que eu vou iniciar o nosso estudo de hoje. E vocês podem até achar que é uma grande incoerência o que eu estou pedindo, que como é que você está pedindo para a gente não ficar inquieto, não ficar preocupado, não ficar ansioso com o Brasil nessa situação? Falta leito, falta remédio, porque não existe nenhum remédio comprovado contra a Covid. Faltam as doses de vacina. As pessoas, muitas perderam seus empregos, ou quem os tem teve redução salarial e diversas dificuldades. Nós estamos presos dentro de casa. Como é que você pede, Diana, para a gente não ficar inquieto, não ficar ansioso, não ficar preocupado? E aí eu digo para vocês que o ouvido mais próximo dessa palestra é o meu. Porque percebam que eu falo e eu ouço numa distância de centímetros. E até para falar para vocês no computador, a distância é maior. Quando a gente escolhe um tema, normalmente a gente é o mais necessitado de ouvir sobre aquele tema. Então eu digo para vocês que eu também fico preocupada, que eu também fico ansiosa, que eu também fico inquieta, mas eu vou dividir com vocês aqui hoje o estudo que a gente fez para que a gente tente, pelo menos, minimizar esses sentimentos. O que é ansiedade, gente? A ansiedade é um estado mental, normalmente um estado muito mais externo do que exterior, porque na maior parte do tempo ele se passa dentro da nossa mente, sem que a gente sequer exteriorize.
pelo nosso verniz social, né? A gente tem que ficar quieto. Então, a gente se passa dentro da nossa mente aquele nervosismo, angústia, agonia, medo de que uma coisa inesperada, normalmente muito grave, aconteça com a gente. Não necessariamente muito grave, mas muito inconveniente, muito desagradável. Exatamente aquilo que a gente não queria que acontecesse, a gente fica imaginando o tempo todo que pode acontecer. Então percebam que a pessoa que é ansiosa, ela vive e revive um futuro que é futuro, não aconteceu, mas que talvez nunca venha a acontecer. É da ideia da própria palavra, a ansiedade está estreitamente ligada com a preocupação, e é da ideia da própria palavra pré-ocupação, que é ocupar-se antes de acontecer. Pré-ocupar-se, ocupar-se antecipadamente. A gente se preocupa, a gente fica ansioso sem que o problema sequer exista e, como eu disse, talvez ele nunca venha a existir. E essa ausência de tranquilidade, essa ausência de paz interior, de contentamento, de se sentir bem com as pequenas coisas do dia a dia, que afetam a nossa qualidade de vida, que afetam o nosso dia a dia, as nossas reações diante dos problemas do dia a dia e afetam também a nossa saúde. E eu não estou falando aqui com vocês de uma ansiedade positiva. Mas, peraí. Que isso, Diana? Existe ansiedade positiva? Existe ansiedade positiva. A ansiedade positiva, ela é aquela doce expectativa que cerca a gente quando algo bacana está prestes a acontecer. As noivas perto do casamento, por exemplo, ficam ansiosas, mas é uma ansiedade gostosa. Ah, o vestido vai ficar legal, a festa vai ser bacana, como é que vai ser a cerimônia, as pessoas vão? É uma ansiedade bacana. Se a gente planeja uma viagem com a nossa família, por exemplo, a gente fica querendo saber como é que vai ser no trajeto, como é que vai ser quando a gente chegar no destino, se o hotel vai ser bacana, se a gente vai comer uma comida gostosa. Então, essa ansiedade positiva, ela não é ruim, ela é gostosa, ela é boa, ela nos alimenta. É uma expectativa. Não estou falando dela. Estou falando da ansiedade negativa, da ansiedade ruim, dessa que eu falei agora, da preocupação, que é um estado de espírito nebuloso. Vocês reparam que o dia, quando a gente está ansioso, ele fica mais cinza. Pode ser que lá fora esteja o maior sol, que da janela da nossa casa a gente veja a árvore mais bonita, a praia mais bacana, as pessoas mais legais e mais amadas estejam em volta de nós, mas o dia fica meio cinza, porque é o nosso estado mental que está se refletindo na nossa visão. E nessa passagem aí do Evangelho, Jesus nos adverte, nos chama a atenção de que esse estado de espírito, essa ansiedade, essa preocupação, esse criar e recriar, que é assim, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, se aquela pessoa falar isso, eu vou responder isso, e se acontecer isso, eu tenho essa coisa aqui para fazer. Esse estado, essa agonia o tempo todo, Jesus nos chama a atenção naquela passagem de Lucas que eu li, sobre a inutilidade desse estado de espírito. É inútil. É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Por que é inútil? Jesus nos explica na passagem de Lucas. Porque, independentemente de como a gente sentir, como a gente se preocupar, não vai alterar o curso natural dos acontecimentos. Não cai uma folha da árvore sem a permissão do meu Pai. E aí eu não estou falando aqui para vocês, porque a doutrina espírita não acredita nisso, de que tudo está escrito, né? Maktub, como diria lá a palavra árabe, tudo de bom e tudo de mal já está escrito. Nós não acreditamos nisso. A questão de número 621 do Livro dos Espíritos nos diz
que a lei de Deus está gravada nas nossas consciências, dentro de nós mesmos. Portanto, nós sabemos tudo de bom e tudo de mal que pode vir a nos acontecer a partir das nossas próprias condutas. Quer dizer, nós sabemos o que está certo e o que está errado. O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Isso que a questão de número 621 do Livro dos Espíritos nos explica. Portanto, se agirmos no caminho da correção, não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ficar preocupados, porque nada de mal nos acontecerá. Então, percebam, é nesse contexto que Jesus nos diz da inutilidade do sentimento. Não é útil se não vai mudar o curso dos acontecimentos, partindo da premissa que estamos fazendo tudo corretamente. Então, o que a gente tem que se esforçar para fazer? Fazer as coisas corretamente. E eu queria fazer um parênteses aqui para vocês de uma coisa que aconteceu no dia de hoje. Hoje o meu dia estava meio cinza. Hoje eu estava ansiosa. Hoje eu acordei... O estudo já estava pronto, há muito tempo. Mas hoje eu acordei precisando ler meu próprio estudo. Precisando falar do meu próprio estudo. Aí eu fui fazer caminhada aqui dentro do quintal da minha casa. Eu caminho, né? Aí caminhei em volta aqui do quintal. Aí falei assim, quer saber? Eu vou tomar meu banho para começar a trabalhar. Vou tomar meu banho, já tinha feito a minha prece. Eu falei assim, nem tenho o hábito de fazer isso. Mas eu vou fazer uma leitura aqui do Evangelho. Vou abrir ao acaso, que não existe, uma parte do Evangelho e vou ler. Aí abri, tomei meu banho, troquei de roupa, abri. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu falei, Senhor, não foi isso que eu perguntei. Já me reclamei com Deus, né? Nem li o que ele me mandou e já estava ali reclamando, né? Falei, não, Senhor, não há muitas moradas na casa de meu pai, não. Pré-julgando o que Deus tinha me mandado. E olha o que saiu. E eu vou dar para vocês a minha interpretação. Tudo a ver com o meu sentimento e espero que sirva para vocês também. Por que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender? Ele, o espírito humano, foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. Por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece. Mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Minha interpretação sobre essa passagem que me foi dada. Eu questionando a Deus, né, na hora que eu fiz a prece e abri a página do Evangelho, por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou preocupada com umas besteiras? Besteira, coisa que vai se resolver, nada demais, coisa do dia a dia. Por que eu estou preocupada e ansiosa com isso? Aí Deus me deu aqui aquela lambada, né? Falou assim, minha filha, você está preocupada com isso? Porque em todas as suas encarnações passadas, você foi predominantemente má. Portanto, você só consegue projetar coisas ruins. Então, começa a fazer direitinho, começa a agir direitinho, que você vai começar a ver que o mal ficou para trás e que agora é o bem que vem. Minha interpretação, tá? Muito particular e pessoal. Disse ao meu coração dessa forma, espero que sirva para vocês. Mas o fato é que não é útil. Essa sensação de ansiedade, de preocupação, também tem muito a ver com o nosso passado, dessa encarnação, mas de outras também, de todas aquelas besteiras que a gente fez nas outras encarnações, que estão gravadas lá no nosso inconsciente profundo e que afloram quando a gente está um pouquinho mais vulnerável. Inútil, gente. Como nos disse Jesus. Inútil. E aí eu pergunto para vocês, já repararam que ultimamente, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mas em especial nos últimos anos, nós vivemos
sob o julgo, sob a regra de uma cultura chamada cultura do descarte. Tudo que não serve, nós jogamos fora. E eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando eu era criança, eletrodomésticos, mesmo os pequenos, um liquidificador, por exemplo, se quebrasse, a gente mandava consertar. A gente levava lá naquele senhorzinho do bairro, que mexia em tudo e consertava tudo, e ele consertava. Hoje em dia a gente conserta liquidificador ou a gente descarta? A gente joga fora e compra um de R$ 49,90 lá na loja americana. Bom, o meu custou R$ 49,90. Sei que tem liquidificador mais caro, mas aqui em casa com essas crianças só dá para ser o de R$ 49,90. A gente não conserta mais as coisas. Isso vale também para os relacionamentos. Tudo que a gente não quer mais nas nossas vidas, a gente descarta. Inclusive amigos, parentes, cônjuges. E eu quero fazer um parênteses aqui de que eu não estou falando contrariamente ao divórcio. Eu acho até que eu já fiz esse estudo aqui, mas se quiserem eu posso fazer de novo, se for do interesse da casa. A doutrina espírita tem uma visão bem particularizada a respeito do divórcio, que a gente pode discutir aqui num outro momento, que só isso dá uma palestra sozinha. Mas o fato é que eu não estou falando nem contra nem a favor, tá, gente? Não estou entrando nesse tema hoje. O fato é que a gente descarta coisas e pessoas. E a gente descarta elas porque a gente entende que essas coisas e essas pessoas são inúteis. Então, por que a gente não descarta o que nos faz mal, como a ansiedade e a preocupação? Já que é para descartar, vamos descartar o que não presta. Tanta coisa que presta e a gente descarta, vamos descartar o que não presta. E eu não estou aqui, de modo nenhum, defendendo essa conduta de descartar pessoas e coisas, não. Coisas, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós, como espíritas que somos, e, portanto, adeptos da ciência, é isso que a gente não pode esquecer nunca, porque Kardec nos disse, quando houver uma divergência entre a doutrina espírita e a ciência, Kardec disse, fique com a ciência. Kardec não disse fique com a doutrina espírita, fique com a ciência. Portanto, nós que somos adeptos da ciência, questão de número 713 de O Livro dos Espíritos, nos ensina que o consumo desenfreado de bens materiais está levando o nosso planeta a um esgotamento dos seus recursos. Então, antes da gente descartar aquela coisa, é claro que a gente vai avaliar se vale a pena, né? Mas a gente precisa efetivamente de tudo que a gente consome? A gente tem necessidade de comprar determinadas coisas? A gente tem necessidade de adquirir coisas que às vezes nos tiram a paz? A gente perde a paz para adquirir determinada coisa? Isso vale a pena? Questão de número 713 do Livro dos Espíritos. E, sob a perspectiva emocional, quando eu falo do descarte dos relacionamentos, eu digo para vocês, eu relembro o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25. Jesus nos diz nessa passagem que nós temos que ajustar o passo com os nossos inimigos enquanto ainda estivermos a caminho com ele, ou seja, nessa encarnação. Então, toda vez que a gente vai lá e deleta da rede social, bloqueia o contato, não atende mais o telefonema, vira a cara para o vizinho, a gente está descartando também pessoas e não estamos ajustando o passo com elas enquanto ainda nessa encarnação. Então, a gente tem que pensar nisso também. E volta ao questionamento.
Se nós descartamos coisas, se nós descartamos pessoas, por que não descartamos a preocupação e a ansiedade da nossa vida, se efetivamente essas coisas não nos fazem bem? E a resposta para essa pergunta, esse porquê, por que a gente não descarta a preocupação e a ansiedade, ele é bastante simples. E aí eu quero dividir com vocês uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos, que normalmente as respostas mais importantes para as nossas vidas são aquelas que são mais simples. E a gente problematiza. Por que não descartamos a preocupação e a ansiedade? Por que não tiramos ela da nossa vida? Por que a gente vive quase que grudado no aparelho de celular? Por que a nossa atenção tem ficado cada vez mais comprometida pelos eletrônicos, seja o celular, seja o computador, seja a televisão, e a gente quer tudo ao mesmo tempo e agora? Por que a gente não joga fora a preocupação e a ansiedade? Em primeiro lugar, porque a gente se habituou a viver assim. A gente criou um hábito de viver dessa forma. E Divaldo Pereira Franco nos diz, no workshop Constelação Familiar, que hábitos, quem não os tem bons, tem maus hábitos. Então, a gente se habituou a viver de uma maneira errada. Está na hora de desabituar, né? Não existe essa palavra. Mas está na hora de tirar esse hábito da nossa vida, não é verdade? Em segundo lugar, mas não menos importante, eu queria lembrar vocês da influência que a gente sofre dos nossos irmãos menos felizes que já desencarnaram, dos chamados obsessores. Mas quem está obsidiando quem? Porque quando também a gente emite, pela nossa preocupação, pela nossa ansiedade, pelas nossas más condutas, aquela onda vibratória, a gente está criando um liame com aquela pessoa que é uma via de mão dupla. Então a gente está sendo influenciado por ele? Tá. Mas a gente também está influenciando ele. Quem está obsidiando quem? Fica aí a reflexão. Mas o fato é que nós somos influenciados também pelos espíritos menos felizes que nos cercam. Questão de número 459 de O Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sim, muito mais do que imaginais. Ponto. De ordinário, vírgula. Aí eu lembro o que o Rossandro Klinger fala, que o problema na doutrina espírita é a vírgula. E depois da vírgula é que vem o soco na barriga. Então, de ordinário, vírgula. São eles que vos conduzem. Não é só influência, não, é condução. Convido a todos a lerem a nova obra de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração. É uma obra escrita pelo Manuel Filomeno de Miranda com a psicografia de Divaldo, que trata do Brasil nos tempos de Covid. Não tem nada mais atual. No Rumo do Mundo de Regeneração. Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tem ela física, tem também ela na Amazon. Não estou ganhando nada da Amazon para fazer a propaganda, mas o bom da Amazon é que chega na mesma hora. E se a gente está curioso à beça, você clicou ali, pagou com cartão de crédito, chegou na hora, né? Então, eu não aguento esperar mais. E também eu estou dando uma diminuída no consumo de papel. Então, por questão ambiental. Mas fica aí a critério de vocês o que vocês acharem melhor. Mas o que a obra nos diz, e que tem muito a ver com o que a gente está estudando agora, é o seguinte: por que essa preocupação? Por que essa ansiedade? Porque tem muita gente desencarnando. Só no Brasil,
são 270 mil pessoas. 270 mil espíritos em um ano desencarnaram. Muitos nem sabem que desencarnaram. Foi totalmente inesperado. Então, eles estão aqui em volta de nós. Eles estão tentando entender o que aconteceu. Os espíritos que eram inimigos deles de outras vidas estão em volta deles, em volta de nós. Eles querem aproveitar os momentos que a gente está tentando uma elevação, que a gente está tentando se melhorar, para nos dificultarem. Aí eles colocam a preocupação, colocam a ansiedade na nossa cabeça. E Manuel Filomeno de Miranda narra algo que para mim é sensacional. Ultimamente, os nossos irmãos menos felizes, os chamados obsessores, eles ficam colocando preocupação, ansiedade, nervosismo na nossa cabeça, não é para que apenas para aqueles que só fazem o mal. Não. Aqueles que estão tentando melhorar um pouquinho, quem está aqui numa sexta-feira à noite, ou fazendo estudo espírita, ou ouvindo estudo espírita, quero crer que essa pessoa, eu e você, estamos tentando melhorar, né? Então aí vem os espíritos menos felizes e querem nos colocar minhoca na cabeça. Querem atrapalhar a nossa quarentena lá, como a nossa irmã, que estava para baixo, não sei o quê. É claro que ele não quer que você faça quarentena, ele quer que você saia por aí se prejudicando, espalhando o vírus, se prejudicando e prejudicando os outros. Ele não quer que você, Nelis, faça aí a nossa palestra, a condução da nossa palestra, ele vai perturbar teu microfone, que vai dar encrenca, e vai cair a internet, o menino vai brigar e o cachorro vai latir, que o meu cachorro tá latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Vai, gente. Ele não vai fazer só, não vai influenciar só aquele que quer o mal. Ele vai influenciar também quem está tentando se melhorar. Aí vocês poderiam dizer assim, então é melhor eu nem tentar me melhorar, né? É melhor eu ficar quieto para eu não sofrer influência. E a nossa fé fica onde? E a nossa fé? Se a gente está tentando fazer algo de melhor, aquilo que a gente estudou um pouquinho antes, se a gente tem a consciência do bem e do mal, do que tem que ser feito, vamos colocar a nossa fé ativa aí. E aí, então esses são os dois motivos. Por que a gente não descarta a preocupação e a ansiedade? Porque a gente se habituou a viver assim, então vamos modificar esse hábito, e porque a gente está sofrendo influência. Como é que a gente resolve? Vamos pensar em algumas técnicas para a gente tentar resolver essa situação de preocupação e ansiedade? Novamente, como eu disse anteriormente, a resposta é muito simples. As respostas da nossa vida, das coisas que nos afligem, são muito simples. A gente é que problematiza. Volto a repetir. A resposta para descartar a preocupação e a ansiedade, paulatinamente, isso não é passe de mágica, né? Paulatinamente, são duas técnicas. Prece e trabalho. A prece, gente, é um recurso valioso para a gente se conectar com Deus. Questões de número 658 a 666 de O Livro dos Espíritos. Prece tem tríplice finalidade: louvar a Deus, Ele como nosso Criador, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que faz a terra girar, que faz o dia amanhecer, que faz o oxigênio entrar nos nossos pulmões, que nos dá o alimento. Louvar, pedir a proteção, o amparo, o auxílio, o recurso financeiro que está faltando, a saúde que está faltando, a proteção dos nossos entes queridos, que tenhamos momentos tranquilos no trabalho. Louvar, pedir e agradecer. Tríplice finalidade da prece: louvar, pedir e agradecer. Agradecer tudo de bom que nos acontece. Agradecer que a gente tem um teto e a gente não está internado, mesmo tendo Covid. Que a gente tem
a possibilidade de ter o alimento na mesa e até o que nos sobre, para, como nos compartilhava a Lúcia, dividir com os nossos irmãos menos favorecidos. Que a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, que nos consola tanto, que a gente pode, abrindo um livrinho, ter a resposta para a nossa angústia da manhã, como eu abri hoje mais cedo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu quero convidar vocês a criarem um hábito, e é uma corrente do bem. Eu quero trazer para vocês fazerem daí, e eu vou fazer daqui também, tá? Que a gente se habitue a orar pelo menos 2 vezes por dia, tá? Pelo menos 2 vezes. Na hora que a gente acorda, não precisa ser exatamente no momento que você abre o olho, porque cada pessoa tem um relógio biológico diferente. Eu, por exemplo, sou extremamente lenta de manhã. Então, quando eu acordo, eu tô um nojo que nem eu me aguento. Então, não dá para orar naquela hora, porque o espírito ele tá lá no plano espiritual, ele não conectou no corpo de volta ainda, depois do repouso noturno, né? Aí ele demora assim, uma meia hora para conectar de novo. Aí quando ele conecta, eu já tomei um café, aí dá para orar. Mas aí você vai ver como é que tem o relógio biológico. Se na hora que você acorda você já está desperto, já ora, já fica orado. É assim que os católicos falam, que quem vai à missa fica missado, né? Então, quem ora, você já fica orado logo, tá? Se você acorda rápido, você já fica orado. Se você é mais lento como eu, ore um pouquinho depois, mas não deixe de orar no começo do seu dia. E pelo menos antes de dormir. E antes de dormir, aí eu vou compartilhar também uma experiência minha com vocês. Do mesmo jeito que eu tô um nojo de manhã, vocês podem ver que eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa sensacional. Do mesmo jeito que eu tô um nojo de manhã, de noite, eu já estou muito cansada. Então, às vezes, a prece para mim à noite é muito difícil também. Se vocês estiverem muito cansados, eu vou usar uma coisa que o palestrante Simão Pedro falou uma vez. Que ele contava a história de uma pessoa muito simples, um senhorzinho muito simples, rural, trabalhava no campo, e aí um dia um pastor foi lá para ensinar ele a orar e falou palavra difícil, vós fazeis, e tudo complicado. Aí ele falou assim, puxa vida, então eu estou orando errado esse tempo todo. Aí o pastor falou, como assim? Ele falou assim, não, quando eu acordo de manhã, eu falo assim, Senhor, Preto Velho está aqui. E quando eu vou dormir, eu falo assim, Senhor, Preto Velho está indo dormir. Estava orado. O que ele fez? Ele falou assim, Senhor, lembra de mim, ó, eu aqui, hein? Não esquece de mim. Pronto, estava orado. Então, se você de noite também está muito cansado, faz que nem o Preto Velho. Assim, Senhor, estou aqui, não esquece de mim, não. Eu vou me desligar agora do corpo. Me protege. Aí, me ajuda a ir para um lugar que eu aprenda aquilo que me falta. 2 minutos. Pronto. Orou de manhã e orou à noite. Vamos nos habituar à prece, tá? E se a preocupação e a ansiedade acontece isso às vezes, vier forte no meio do dia, porque no meio do dia a psicologia nos fala que nós somos movidos a gatilhos psicológicos. Você às vezes está vendo um jornal, aí começou a ver muita notícia de Covid, aí você já tem aquele gatilho psicológico, aí vou ficar doente, vou morrer, meus parentes vão morrer, eu tenho que sair. Não sei se é esse o seu problema, ou qualquer outra coisa. Ah, começou a ver que tem muita gente desempregada no jornal, ou na internet, ah, meu Deus, vou perder meu emprego, não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. A gente é movido por gatilhos psicológicos. Se um gatilho psicológico disparar em você no meio do dia, para e ora. E eu me lembro sempre da Adriana Cláudia Sarmento, também palestrante espírita. Ela contou uma história, uma vez que ela estava muito nervosa, preocupada com alguma coisa da vida dela, e aí falaram assim para ela, mas você já orou? Ela, meu Deus, estava tão preocupada aqui que até esqueci de orar. Então, não pensa. Na hora que vier a preocupação, que ela te assaltar assim, de uma hora para outra, ora também. Então, quando acordar e quando for dormir, é obrigatório, é pacto. Vocês vieram aqui nessa palestra hoje, então são obrigados a seguir, sob pena de irem para o umbral, porque espírita não acredita em inferno, mas fala que ele vai para o umbral.
Ele pronto, né? Trava. Então, assim, quem não orar agora, na hora que acordar e na hora que dormir, vai para o umbral, hein? Olha lá. Mentira, gente. Não vai acontecer nada disso. Então, prece, tá? Primeira técnica. E segunda técnica, trabalho. Ah, mas é que eu sou aposentado. E daí? Quem te disse que a gente só trabalha no nosso ambiente de trabalho? Ah, é que eu sou dona de casa. Ah, minha filha, não vejo pessoa que trabalhe mais que dona de casa. Né? Porque depois da pandemia que eu vim para o home office, meu Jesus Cristo, não parei de trabalhar um minuto. Questão de número 675 de O Livro dos Espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Tem um documentário no Netflix, que eu também recomendo a vocês, quem ainda não viu, chamado Papa Francisco, um homem de palavra. Quem não viu, recomendo que assista. E ele fala do trabalho, e ele fala assim, o trabalho útil, o trabalho com as mãos, com as manos, ele fala assim, né? Bem em espanhol, né? Ele fala o trabalho com as mãos, né? Então, bateu aquela preocupação, bateu aquela ansiedade, larga o celular. Desliga, se for possível. Não sei se é na sua realidade. Mas se não for, deixa ele quietinho lá no canto um pouquinho que ninguém vai morrer, porque se alguém estiver morrendo, ele não vai te mandar o WhatsApp. Se alguém estiver morrendo, a pessoa vai te ligar. Aprendam isso, né? Então, ninguém vai te mandar o WhatsApp se estiver morrendo. Então, larga o celular e vai procurar uma gaveta para arrumar, uma louça para lavar, um livro espírita para ler, uma série bacana para ver. Vai procurar alguma ocupação útil. Aqueles que têm filhos, que têm netos, vai ajudar a criança a estudar. A criança está precisando tanto ser ajudada a estudar, direcionada. Muitas vezes não é nem sentar e estudar com ela, mas é falar assim, ó, lê isso, lê aquilo. Faz assim, direcionar, vai varrer a casa, vai varrer o quintal, vai dar banho no cachorro. Gente, eu penso aqui em mil e uma coisas que vocês podem fazer. Tanta pasta nossa de documento que a gente vai abrindo e vai só colocando o documento ali e fala assim, ah, um dia eu arrumo. Um dia eu arrumo. Vai arranjar uma pasta para arrumar, tá? Vai arrumar uma pasta, um trem para fazer. Por quê? Quando a gente é assaltado por esse pensamento fixo, retomo lá a ideia de trás. Normalmente é uma influência espiritual negativa. O Ceruti, que é o nosso dirigente lá da UECEL, o nosso presidente da UECEL, ele destacou isso numa palestra e eu nunca mais esqueci. A monoideia, ou seja, toda vez que a gente fica pensando naquilo, pensamento fixo, seja ela qual for, até uma monoideia para o bem. Ah, vou fazer caridade, vou fazer caridade, vou fazer caridade. Normalmente ela é uma portinha da obsessão, tá? Então, a monoideia, a ideia fixa, para o bem ou para o mal, ela é uma portinha da obsessão. Tá com monoideia, a ansiedade te assaltou no meio do dia, vai arranjar um trabalho, como nos diz o Papa Francisco. E se não viram, vão ver lá o documentário do Papa Francisco. Por quê, gente? Porque quando você se ocupar, quando você arranjar a criança para estudar, o cachorro para banhar, a louça para lavar, a gaveta, o seu campo mental vai ficar impermeável àqueles nossos amigos lá do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, você vai ficar impermeável a isso e não vai sofrer influência espiritual negativa. Naturalmente, a ideia vai te abandonar. É que nem levantar peso na academia. É que nem correr uma maratona. O maratonista, o halterofilista, o cara fortão da academia, ele não começou levantando 50 quilos, ele não começou correndo 20 quilômetros. Não. Ele começou aos pouquinhos. Então, se você conseguir rezar um pouquinho, se você conseguir desopilar a mente um pouquinho e arranjar um trabalho, é um pouquinho cada dia, tá bom? Então, o pacto que nós fazemos a partir de hoje é um pacto de descarte, mas de descartar as coisas ruins. Fora preocupação e ansiedade. Deixo meu beijo muito carinhoso, meu abraço fraterno, votos de muita paz,
melhoras para as meninas que estão com Covid e para aqueles que não estão, fiquem em casa. Fiquem em casa. Não tem outro jeito, gente. Tá feia a coisa por aí. Fiquem com a ciência. Nós somos espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Estou falando fique em casa, que não é para sair para balada. Tem que trabalhar, a paciência é a vida, né? Mas, sendo possível, fique em casa, tá? Fiquem com Deus, um beijo muito carinhoso e muito obrigado pela atenção e pela generosidade de vocês.